Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, amém? Como está a expectativa do seu coração para nossa conferência? Falta quantos dias para nossa conferência? 50? Já falta 50, Gu, será? Vocês aceitam um cafezinho? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Um dia abençoado. Um dia poderoso. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Que madrugada poderosa. Que madrugada sobrenatural. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Como está a expectativa do seu coração? Prepara o seu coração para a maior conferência de avivamento. E quando eu falo maior, não é em quantidade, é em unção. 47 dias, apóstolo. Falta 47 dias, meu Deus. Chega a dar um frio na espinha. Falta apenas 47 dias para a maior conferência de avivamento. Meu Deus! Uau! Gente, se você não fez sua inscrição ainda, faça. Porque provavelmente a gente, Provavelmente a gente vai encerrar as inscrições ali, né? Primeira semana de junho, né, amor? Pra gente já ter Tem que encerrar antes. Porque tem os kits, né? Senão é muita coisa. Porque a gente tem os kitzinhos, a gente prepara tudo bonitinho, tudo organizadinho, né? Então o que acontece? Se a gente deixa liberado, tem que fazer tudo na última hora. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então você faz a inscrição, você chega lá, você ganha um kitzinho bonitinho, arrumadinho, amém? Gente, vai ser um tempo sobrenatural, amém? Vai ser um tempo estrondoso, um tempo poderoso, aleluia. Se prepara para um tempo lindo de avivamento, aleluia. 47 dias para nossa conferência, aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Abram comigo em Êxodo, capítulo de número 5. Eu vou estar lendo hoje com vocês Êxodo 5, amém? Amor, põe um cafezinho quentinho para mim, fazendo favor. Aleluia, glória a Deus. Quem vai para a Conferência Global Fire? Expansão 2026. Profeta Gustavo, a conferência promete ou não? Promete demais, hein? Promete. Gente, vai ser, como eu disse da outra vez, estrondoso. Expansão. Amém? Eu e minha casa estaremos lá. Aleluia! Gente, se prepara para um tempo maravilhoso, para um tempo sobrenatural, tá? Gente, você se prepara, vai ser algo, vocês não têm noção. Aumenta a expectativa do seu coração. Amém? Vai ser uhul! E eu já vou falar para você o seguinte: o que você tem que levar para a conferência? Compra a sua ceia para você levar, porque lá a gente ceia toda madrugada, a gente não ceia, né? Você vai comprar a sua ceinha assim, aí você vai levar para você ceiar todo dia, já leva um para ofertar na vida de alguém que não vai levar. Amém? Certo? Então, o que vai ter? Você vai levar a ceia e você vai levar uma bandeira ou 2 bandeiras. Você pode levar uma bandeira de uma nação que Deus te prometeu. Você pode levar uma bandeira para lá mesmo entregar para alguém e ser profético na vida de alguém que Deus mostrar para você. Então nós vamos fazer isso, mas isso você vai fazer no último dia. Você vai aguentar o seu coração, porque no último dia nós vamos passar com o drone lá em cima e aí nós vamos estar todo mundo com a bandeira na mão. Gente, vocês têm noção do que vai acontecer? Vai ser algo assim sobrenatural. Sobrenatural, tá? E, gente, roupa confortável. Por quê? A conferência é de dia e de noite. Então, você imagina, às vezes a gente termina um serviço
6 horas da tarde, 7, aí tem a janta. Mas quando é 2h30 da manhã, a gente já está, tá? Vê a previsão para essas datas, se vai estar frio ou não. Gente, todo ano tá frio, né, amor? Todo ano é frio, tá? Todo ano é frio. Então, qual que é a roupa da conferência? Gente, não vai no salto, não. Mulherada, não vai no salto. Tênisinho confortável, calça confortável, tá? E as mulheres vigiem aí com a roupa, não vai com a roupa a vácuo, vai com a roupa decente. Aqui a gente não tem, né, a doutrina de usar saia, mas vamos usar uma roupa decente. Camiseta, né? Ou seja, uma roupa que te deixe confortável. Você fica bem vestida, mas, né, principalmente a mulherada, os homens já sabem, né? Então, assim, o que você não pode deixar de levar? Um moletom. Lá vai ter moletom. Gente, o moletom desse ano é lindo. É uma sarça, né? O moletom desse ano é lindo, 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 lindo. O moletom desse ano é sobrenatural. Então, vocês se preparem que vai ser estrondoso, tá? Touca, luva, né? Ó, você que é de uma região quente, se você tiver uma touca, uma luva, leva. Por quê? O negócio é de dia e de noite. De dia, você aguenta. Mas, à noite, é madrugada. E madrugada esfria muito. Então, vai ter fogueira lá, tudo. Mas, gente, quem sabe, ó, outra coisa que você pode levar também é como fala, uma mantinha. Sabe essas mantinhas pequenininhas? Ou esses lenços que a gente tem para você colocar na grama e sentar? É interessante você levar também um paninho assim, um paninho que pode ser um chale, um lenço de pescoço para você colocar, certo? Ali e sentar ali no gramado, tá? Porque a gente senta no chão, a gente senta na grama. Tem cadeiras, mas são poucas cadeiras, né, amor? Sim. Mas o legal ali é a gente sentar na grama, fica todo mundo junto, misturado. Então, se prepara uma canga, exatamente, uma canga, tá? Então, você leva uma manta, aí você forra ali no chão. Então, gente, e outra, já se prepara porque o melhor da conferência, a plenária é linda, mas a madrugada, né, amor? A madrugada é louvor, é quebrantamento, é algo assim estrondoso, sabe? Amém? Glória a Deus. Você que vai dormir na estância, eu acho que não precisa levar toalha, né? Ou precisa? Quem tá no alojamento coletivo, né, tem que adquirir lá. Isso aí, gente. Não tem roupa de cama e nem toalha. Entendeu? Tá. Então quem tá em diferenciado, que são as casas de hóspede, Brasília, né, esses aí já tem mas se você, no seu ingresso, provavelmente, quando você comprou no site, tá escrito lá o que tem e o que não tinha quando você adquiriu o ingresso, entendeu? Entendi. Então vocês entenderam, né? Prestem atenção. Lá, se você comprou o alojamento coletivo, que você vai ficar com 8 pessoas, 6 pessoas, não tem toalha e não tem roupa de cama. Então você vai ter que levar um lençol para cobrir o colchão de solteiro. Você leva, ou você pode alugar com a instância, diretamente com a instância. Vocês escutaram. Então você pode ou levar ou alugar com a instância. É baratinho, né, mãe? Não é caro, não. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te enaltecer e declarar, Pai, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai, por essa madrugada, obrigada por esse dia. Senhor Deus, ministra nos nossos corações através de Êxodo, capítulo de número 5. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo através de mim. Obrigada, Jesus, por essa madrugada, por esse tempo, por esse devocional, e que toda honra e glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Queridos, pegue comigo agora Êxodo, capítulo de número 5. Obrigada, meu amado. Isso que eu queria. Êxodo, capítulo 5. Amém? Aleluia, glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 5. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ver Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou Faraó. Porque devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair?
Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco, portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo com suas tarefas? Volte ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Eu estou no verso 6. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram ao povo: assim diz o faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem. Encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolo que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhe fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completaram as cotas nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar a Faraó: por favor, não trate seus servos desse modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. E Faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Volte agora mesmo ao trabalho e não receberão palha, mas terão que produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não puderam reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos 2 irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por ter feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste, desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz? Ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Então aqui a gente tem um contexto de que Deus chama Moisés, junto com Arão. Ele se apresenta ao povo, certo? E aí o povo fica muito esperançoso. Só que agora Arão e Moisés vão diante do faraó e vão fazer o pedido: faraó, deixa o povo sair para adorar ao nosso Deus, O nosso Deus apareceu pra gente. E aí a gente precisa sair para adorar no deserto 3 dias, E ali Faraó já recusa de imediato. Então a primeira apresentação de Moisés e Arão diante do faraó é fracassada.
E ao invés de gerar qualquer resultado, gera uma afronta muito grande diante de Faraó. E Faraó fica bravíssimo. Faraó fica muito bravo. E aí Faraó fala assim, agora eles não vão ter mais a palha. E essa palha vai ter que ser catada por eles. Porque antes os meus servos egípcios iam lá e forneciam essa palha para fazer tijolo. Agora eles têm que sair mais cedo, né? Eles têm que gastar tempo juntando palha para poder fazer os seus tijolos. Então aqui agora a situação ficou difícil. E aí o povo encontra Moisés e Arão e fala assim, o que vocês fizeram? Que Deus os julgue. E aí Moisés, né, vai diante do Senhor e fala assim, Senhor, que desgraça o Senhor trouxe sobre nós, sobre esse povo, porque me enviaste. E queridos, aqui tem uma chave profética, tá? E você sabe qual que é a chave profética desse texto que eu peguei aqui de imediato? Quando nós nos posicionamos em Deus, Deus vai nos testar. E aqui eu vejo como até um teste para Moisés e Arão, para ver se eles iam continuar, se eles iam crer. E aqui muitas vezes nós nos posicionamos no chamado e nós vamos nos frustrar. Às vezes, talvez você já foi pregar com aquela empolgação e falando, meu Deus, eu estudei tanto essa palavra. Aí você chegou ali, sai uma coisa mirradinha. E você fala, meu Deus, que fiasco. E você acha assim, né, você no seu ponto autocrítico, você fala, meu Deus, não foi do jeito que eu pensei. Fui orar achando que essa pessoa ia ser curada, ela não foi. Eu lembro, a primeira vez que eu fui orar por cura por alguém. Fui orar pela irmã Lu. Ela era manca de uma perna e eu fui, querido, uma fé. Deus colocou uma fé em mim, uma explosão de fé. Uma explosão. Tava queimando, eu tinha certeza que ela ia ser curada. E aí eu fui ali, ela não foi curada. Eu orei de tudo que é jeito, maneira. E eu fiquei triste. Mas quando eu cheguei no caminho da casa dela até a minha casa ali, eu fiquei triste, frustrada. Mas ainda fiquei pensando, pode acontecer amanhã. Pode acontecer ainda hoje. Mas eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não interessa se não acontecer. Eu não vou parar de orar, Senhor. E aí quando eu cheguei em casa aquele dia frustrada, como Arão e Moisés talvez aqui, eu falei, Deus, ainda que eu não veja acontecer, eu não vou parar de orar. Porque eu entendo que não é sobre mim, mas é sobre eu continuar. Então eu fui ali orar por aquela pessoa, não deu certo. Vim frustrada e o inimigo ali tentou de várias formas falar. Tá vendo? Você não nasceu para isso. Isso aí não vai dar certo. Esse chamado que Deus te confiou aí é uma coisa da sua cabeça, não tem nada a ver com Deus, não foi nem Deus, tá? Não tem nada a ver com Deus, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí não... Tá vendo? Você não tem poder nenhum, Deus não te usa de jeito nenhum. Então o inimigo veio trabalhando ali. Só que quando eu cheguei em casa eu falei assim, Deus, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar orando. Pode contar comigo. Eu não vou parar de orar porque não aconteceu. Eu não vou parar de pregar porque não foi do jeito que eu quis. Eu não vou parar de ler a Bíblia porque talvez eu não alcancei algo que eu queria no Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor saiba de algo. Eu não paro de jeito nenhum. Por isso ou por aquilo. Amém? Então assim, essa é uma chave que eu pego aqui no, né? Moisés, Deus, o que você fez comigo? Que desgraça é essa que o Senhor trouxe sobre esse povo? Desgraça, queridos, significa um povo sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me colocou nisso? E queridos, no começo do nosso chamado, a gente vai falar exatamente assim com Deus. Deus, será que esse chamado é para mim mesmo? E o diabo, ele quer colocar na sua cabeça, você não nasceu para isso não tem nada a ver, isso e aquilo outro. É assim que o diabo vai fazer. Mas você vai ter que resistir e falar, Deus, eu vou continuar, eu vou fazer, amém? Então aqui, Moisés chega, primeira chave aqui que eu quero entregar para vocês, Moisés chega confrontando, né? Então aqui é um confronto entre o reino de Deus e o sistema de opressão, que era o sistema do Egito. Moisés chega trazendo uma ordem do Senhor. Enquanto Faraó representa um sistema opressor que escraviza, que controla, certo? Que endurece o coração. Então, o confronto mostra o quanto, quando Deus decide, tá? Liberar alguém, certo?
Quando Deus decide levantar alguém como libertador, quando Deus decide levantar um porta-voz, tá? O sistema que está dominando, Satanás, um sistema de opressão vai se levantar violentamente contra você. E às vezes esse sistema está dentro da igreja, um sistema de doutrina. Então, por exemplo, só dar esse exemplo aqui para você. Você, de repente, ficou avivado e começou a viver o sobrenatural de Deus. E aí você não foi avivado dentro do seu ministério, infelizmente. Que pena por isso, porque eu queria que todas as igrejas trouxessem esse avivamento. Mas o seu avivamento confronta o sistema opressor dentro daquela igreja. O sistema, tá? O sistema opressor. Eu vou chamar a pastora Kátia, gente, agorinha, tá, amor? Me lembra. No final da live eu vou trazer os testemunhos. Pastora Kátia, se ajeita aí, que eu vou trazer o testemunho. Você vai contar o testemunho do coco pra mim, tá? No final. Aí nós já encerramos a live, tá? Então, aí o seguinte, você ficou avivado, você começou a viver algo sobrenatural, e aí você chega dentro da sua igreja, o pastor olha aquilo e fala, não, isso é heresia, isso é fogo estranho. Eu não quero que você fique nessas conferências de fogo estranho, isso aí não sei o que não sei o que isso aí não é de Deus, nananã. Só que, às vezes o seu pastor fala isso por causa do sistema que ele tem. E às vezes, não, gente, a gente precisa também entender que às vezes a culpa não é dele. A culpa é o sistema qual ele foi criado, porque ele foi ensinado daquele jeito. E eu quero que você entenda que é muito difícil você sair desse looping de religiosidade, né? Principalmente quando isso vem passando de pai para filho. E aí aquele pastor aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu avô, que aprendeu com o seu bisavô, que a igreja é assim, a igreja é assado, não tem dons espirituais, isso e aquilo. Então eu quero que você entenda uma coisa. É muito difícil você querer trazer esse avivamento quando a pessoa não tem esse entendimento e ela está quilômetros lá atrás, ela não ora, não tem jejum, não tem libertação. Então não adianta, senão você vai arrumar uma guerra e você vai talvez dividir a igreja. Então o que você tem que falar? Você tem que pedir uma direção. Espírito Santo, realmente vamos continuar aqui? O Espírito Santo vai te direcionar, amém? Estou falando também que você tem que sair de igreja nenhuma não, queridos, tá? Eu estou falando que a gente tem que ter sabedoria, amém? Sabedoria, certo? Então, quando um libertador, quando alguém que está avivado se levanta, quando alguém se levanta ao seu chamado, outro sistema que vai confrontar o opressor da sua família. Sua família vivia reclamando que você bebe, que você fuma, que você... Aí você se posicionou em Deus. Daqui a pouco a sua família, que antes queria que você se consertasse, mas porque sua família não vive na presença de Deus, fala, nossa, eu preferia você antes, você tá chato, você tá fanático. Agora você só quer orar. Ei, você vai morrer jejuando. Não, eu não tô gostando de ser assim, não. Aí, de repente, um sistema opressor se levanta contra esse avivamento, essa libertação, algo profético que está sendo levantado no seu coração. Aí um sistema opressor dentro da tua casa, aí você começa a ser perseguido dentro da sua casa. Por quê? Quando um libertador se levanta, quando alguém cheio de Deus, quando alguém começa a sair das prisões espirituais, ele vai confrontar os sistemas opressores. Então aqui, Moisés e Arão confrontam o sistema opressor de Faraó, o sistema da escravidão. Outro sistema opressor, seus amigos, a sua convivência, seus colegas de trabalho. Nossa, você tá chato, meu Deus. Nossa, eu não tô te conhecendo não, parece que você não é mais meu amigo não. Cadê meu amigo? Cadê minha amiga? Porque esse seu amigo, essa sua amiga, que esse seu amigo está requerendo é aquele que bebia, falava palavrão, conversava fiado. Mas o que está acontecendo? A Bíblia vai dizer que nós somos perfumes para quem está salvo. Ou seja, quando você está cheio de Deus, você chega perto de outro cristão, você tem cheiro de mirra, você tem cheiro bom, ele ama sentar perto de alguém, ficar conversar com alguém que está cheio de Deus. Mas quando você começa a ser cheio de Deus, você tem cheiro ruim para quem está perdido, porque você tem cheiro de condenação. Essa pessoa perto de você fala, você confronta o pecado e o fato dessa pessoa não estar alinhado com Deus, e aí essa pessoa tem o senso do quê? De condenação. É o que a Bíblia diz, que nós temos um aroma agradável para quem está salvo, mas nós temos um cheiro terrível para quem está padecendo no mundo. Amém? Pegou ou não? Então, quem está em Cristo vai amar ficar pertinho de você. Quem está com sede de Jesus vai amar sentar perto de você e vai falar, eu quero mais, fala mais, conta mais para mim, me conta testemunho.
Mas quem está no mundo não vai conseguir nem conversar com você, vai te dar patada de graça. Porque não é sobre você, sobre o que você carrega. E essa pessoa que está no mundo, provavelmente tem um demônio ali, ela não suporta conversar com você. Ela não suporta, ela está toda hora te dando patada. Ela está toda hora te desfazendo de você. Amém? Então nem todo argumento de guerra, queridos, tá? Nem todo argumento de guerra é contra você necessariamente, mas é contra aquilo que você carrega, tá? Então tem gente que vai se levantar guerreando contra você, falando de você. Não é sobre você, é sobre o que você está carregando. É a unção que despedaça o jugo, amém? Então o inferno reage porque você é uma ameaça. O inferno reagiu porque você é uma ameaça. A sua libertação dentro da tua casa é uma ameaça. Satanás fala assim, dentro dessa casa tem 4. Nós perdemos o 5º. Agora tem 4 que está debaixo do nosso jugo. Só que se esses 4 que são nossos ir pro lado lá da Larissa, né, na minha casa seriam 5. Né, eu sou a 6, né, comigo é 6, né, na minha família. Nossa, dentro dessa família aqui, a Larissa já é minha. Agora eu perdi o Lucas. Agora eu perdi o João. E aí assim sucessivamente. O que o diabo vai fazendo? Meu Deus, nós estamos perdendo todos os membros dessa família. Nós precisamos investir contra a Larissa, porque a Larissa é a cabeça, ela está evangelizando todo mundo. O diabo fala assim, nós precisamos investir contra ela. Nós precisamos levantar. E aí o diabo começa a colocar ranço dos próprios familiares contra a pessoa, dos próprios amigos de trabalho contra a pessoa, dos próprios amigos da faculdade contra a pessoa. É exatamente assim, queridos, que Deus faz, que o diabo faz. E Deus, quando levanta alguém liberto, sarado, curado, pode ter certeza, vai haver um confronto entre o reino de Deus, que é aquilo que você está recarregando, e entre o sistema opressor. Pode ser o sistema opressor religioso, até dentro da tua igreja, como eu disse para você. Um sistema opressor familiar, um sistema opressor conjugal, o seu cônjuge que se levanta contra você. Um sistema opressor na família, sua parentela vai falar mal de você. Um sistema opressor no seu trabalho, nos colegas, nos amigos. Ah, você tá diferente, você tá chato. Ah, não, lá vem você agora. Agora você virou pastor? Amém? E queridos, é exatamente assim que acontece. Então eu quero que você entenda. Não é sobre você, é sobre o que você tá carregando. E o diabo tá com medo de perder mais pessoas. Porque ele fala assim, aonde tem um que é o sal da terra, a luz do mundo, eu começo a influenciar. Eu não influenciei o Lucas agora, como diz o João, mana, a cidade toda sabe a história do coco. A cidade toda sabe do tamanho do coco do Lucas. Que o pé de coco dele não dava coco, agora dá coco. E aí o coco era atrofiado, agora o cacho chega a quebrar. Toda a cidade lá, mana, sabe a história. O Lucas prega, o Lucas vai no cartório, ele prega. O Lucas vai lá no tabernáculo, ele prega. Ele vai aqui, ele prega. Ele vai pescar, ele prega. Ele vai sair para pescar, ele prega. Todo mundo sabe a história. E aí o João começou a ser influenciado pelo Lucas. E o João tá aqui na minha casa, meu irmão. Ontem eu fiz um story mostrando ele. Ele é grandão. E o João fez um propósito com Deus. O João vai casar, glória a Deus, escutou minhas orações. Gente, o João chegou no meu quarto, né? Que minha casa, esses dias, tem andado cheio, até o escritório, né? Tá sendo de quarto de hóspede aqui em casa. Então eu peguei o vidro, aquele de óleo grande, que é metade de uma pessoa. Então o meu vidro de óleo é imenso, cheio de nome. Aí o João chegou lá no meu quarto e falou assim, mana, que é isso aqui? Eu falei assim, isso aí é o que eu fiz para você estar posicionado em Deus. Seu nome tá aí para te salvar, para te resgatar. Deus te resgatou por causa desse ato profético que eu tenho feito. Eu já dei cordeiros e cordeiros em prol do resgate da sua vida. Falando, né, pra ele, né? E ele dava risada. Falei, isso aí é o que eu tô fazendo pra você ficar posicionado em Deus. Ele mané. Meu nome tá aí. Eu falei, seu nome tá aí. O da Renata tá aí, que é o da noiva dele, né? O seu nome, todo mundo tá aí. E é nome no mundo, foi o Gustavo e o apóstolo, né? E aí ele falou, nossa, ficou impactado. Nossa. E aí você vê o quê? Deus tocando, Deus fazendo. Amém? Aleluia. Então o espírito de Faraó sempre vai tentar desacreditar a voz de Deus.
Então o faraó fala, quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? Isso revela um espírito de arrogância, independência, de rebelião contra a autoridade do Senhor. E esse espírito de faraó vai falar assim, quem a Larissa pensa que é? E muitos da minha família falaram assim, ai, agora a Larissa, que fazia tanta coisa errada no mundo, ela acha que ela é pastora. Agora tá aí, dando uma de certinha, dando uma de pastora. Esse é o espírito de faraó, tentando desacreditar a voz de Deus que Deus colocou em você. Mas quem é a Larissa? Quem é a Selma? Quem é a Anne? Quem é a Paula? A Paula agora é profetisa. Ah, quem é a Thaíris? Quem é essa Thalila? Quem é essa Marta? Quem é essa pessoa? Quem é essa Iveline? Quem que é essa pessoa? Agora essa pessoa, agora ela acha que ela é pastora, ela acha isso. E essa é a voz de faraó tentando desacreditar a sua voz. A sua voz. Anamacamachoqueia. E aí, queridos, por que o diabo faz isso? Para te desacreditar. Então, o primeiro golpe de Satanás contra a sua vida que se posicionou em Deus é: quem que agora o fulano disse que agora o Gustavo é profeta? Ah, então o Gustavo agora ele é profeta? Ah, o Júnior agora é apóstolo? Meu Deus, eu não sabia que apóstolo existia ainda. Então as pessoas, elas vão trazer essa pauta, esse confronto, um espírito de faraó sempre tentando desacreditar a voz de autoridade que Deus colocou na vida de alguém. Só que, queridos, não existe, tá, argumento contra fruto. Então, no começo, a gente realmente não tem fruto e começa a viver em Deus. Mas quando vai chegando ali, quando a minha mãe foi na conferência a primeira vez, minha mãe ficou impactada porque ela não tinha noção a quantidade de pessoas que tinham sido transformadas através da minha vida. E aí, quando existe fruto, não tem o que dizer. Contra fruto não tem argumento, tá? Então, quando as pessoas começam a falar assim, nossa, mas depois que aquela pessoa se posicionou, toda a casa dela se posicionou. Meu Deus, aquela pessoa agora está ministrando uma quantidade de mulheres e as mulheres que vão lá na fulana, lá na Beltrana. Nossa, aquele menino lá é um menino de Deus, ele era assim, ele era assado, certo? Então existe um espírito nessa geração que tenta zombar da santidade, tenta zombar da autoridade que Deus colocou na sua vida, tá? Então toda vez que Deus levanta uma voz profética, e toda pessoa que é uma pessoa posicionada em Deus é uma voz profética, tá? Toda vez que Deus tenta levantar uma voz profética e ele levanta uma voz profética, o espírito de faraó vai tentar desacreditar essa pessoa. Mas quem é esse fulano? Ai, agora, eu lembro que saiu um comentário da minha família, ai, agora a Larissa é pastora. Só, meu irmãozinho, que Deus, ele faz assim, ó. Ele faz, mata calminho. Aí no dia que esse povo, esses primos, esse povo fica ruim, esse povo fica doente, esse povo passa por luta, para quem que eles vêm pedir oração? Para minha mãe. Fala para Larissa orar por nós. Fala para Larissa fazer uma oração. Pede para Larissa oração. Fruto. Não tem como falar contra fruto. Fruto é gente transformada. Fruto é gente que fala assim, ei, você pode estar falando isso da Larissa. Só que essa mulher, através dela, o que eu não vi 20, 30 anos, eu vivi em 6 meses. E minha vida foi transformada, meu casamento foi restaurado. Deus usou a vida dessa serva de Deus. Não tem argumento contra fruto. E frutos são vidas transformadas. Então, querido, deixa falar. Deixa falar de você, mas quando tiver fruto, o fruto fala quem você é, o fruto fala a qualidade da árvore, o fruto fala a espécie, o pedigree dessa árvore, se o fruto é doce ou se não é. O fruto fala na macabra soquetei. O fruto fala. Aí chega uma hora que você não precisa explicar nada pra ninguém. O fruto explica, o fruto fala assim, ei, não deixa você falar mal dela não. Você pode achar o que for, mas através dela fui restaurado, liberto, redimido no Senhor. Hoje vivo uma vida de verdade em Cristo Jesus, realmente orando, jejuando e fazendo. Pode falar o que for dela, mas eu sou um fruto. Eu fui liberta da pornografia, de não sei o que lá. E eu vejo hoje o meu povo vai lá e me defende. Ah, não fala dela não. Você não conhece o coração dessa mulher. Isso e aquilo. Fruto. Contra fruto não tem argumento, povo. Então, o espírito de faraó tentou desacreditar a voz profética que existe em você, fica tranquilo. Mas gere fruto. E o fruto vai falar o tipo de árvore que você é.
E o fruto são as pessoas transformadas. Contra fruto não existe argumento. Não tem como falar no resultado. Gente, não tem como falar contra um resultado. Tem lá milhares de pessoas falando, ela, através da vida dela, dos apóstolos, eu fui isso, eu fui aquilo, tá. Não tem como, não tem jeito. Não tem o que dizer. Você tá entendendo? Não tem o que falar. A gente não precisa, queridos, xingar ninguém, né? Eu sei que vocês ficam bravos, vai lá no hater. Só fala pro hater assim, ó, pode pensar o que você quiser, mas através dessa vida, Deus me curou, me libertou, Deus usou essa serva, eu era assim, é isso, fruto, não tem argumento contra fruto, não tem, queridos, não tem o que dizer contra fruto, amém? Então existe um espírito nessa geração que tenta zombar de você, que tenta zombar da sua santidade. Aí, ó, às vezes o seu pai fica falando assim, pra que jejuar tanto? Vai morrer desse jeito. Pra que orar tanto? Precisa de tudo isso? A obra já foi feita na cruz. A obra foi feita na cruz pra gente ser salvo. Mas pra gente sair do pecado, pra gente ser liberto, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar. Amém? E queridos, o espírito zombador da santidade, às vezes vai estar dentro da sua casa. Às vezes vai estar na boca da sua esposa, na boca do seu marido. Mas entenda, não é ele, não é ela. Não é sua família, não é teus colegas. É um espírito demoníaco por detrás, usando essa pessoa que tem várias brechas abertas. Porque você é uma ameaça para o inferno. Porque da mesma forma que você está tomado de glória e da presença, o diabo pensa, vou perder todos que estão nessa casa. Vou perder todos que estão nesse trabalho. Quando eu comecei a trabalhar na área da medicina, eu ganhei todo mundo ali na UBS para Jesus. Dei Bíblia para todo mundo. E outra, trouxe uma cultura de ler a Bíblia. O povo começava a ler a Bíblia dentro lá da clínica. Por quê, queridos? A gente é uma arma, a gente é um perigo mesmo. Porque onde o crente é violento. O crente de verdade, quando ele é de verdade, ele exala o perfume de Cristo. Então, o crente de verdade, o que acontece? Ele vai num lugar, ele tem cheiro de Jesus. A pessoa senta ali com ele e começa a abrir a vida para ele. Aí, por quê? Nós que estamos cheios de Deus, eu quero que você entenda, nós que estamos cheios da glória, existe uma unção que libera a confissão na outra pessoa. Então, quando uma pessoa às vezes nem te conhece, ela senta do seu lado, ela começa a falar coisas da vida dela muito particular. Por quê? É a unção da confissão. É a unção que despedaça o jugo. A pessoa se sente tão confortável para falar com você. Você fala, mas meu Deus, por que essa pessoa está falando tanta coisa séria para mim? Porque Deus está te dando a oportunidade de você evangelizar, orar por essa pessoa. Então, isso chama unção que despedaça o jugo, está sobre você. É uma unção de glória, é uma unção de poder, é uma unção que quebra correntes. A pessoa chega perto de você, ela tem vontade de confessar, ela tem vontade de vomitar pecado. E aí você tem que aproveitar essa oportunidade e falar assim, uau, meu Deus, eu não sabia de tudo isso, mas eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que se eu orar por você, Jesus vai tirar você hoje desse lugar de angústia, desse lugar de dor. Amém? Então, queridos, fala assim, eu rejeito o espírito zombador da santidade de Deus. Eu rejeito todo o espírito que se levanta contra a voz profética de Deus nessa terra. Fala, eu rejeito e não aceito. E, queridos, o antídoto contra essa voz maligna do diabo é o quê? Você se posicionar e viver essa santidade em Deus. Amém? Então, tá? Antes de ter a liberação do povo para ir para o deserto em busca da terra prometida, há uma pressão que vai aumentar. Então, depois que Moisés obedeceu, tá? O sofrimento do povo aumentou. Moisés e Arão se apresentaram ali diante do faraó, mas a carga ficou mais pesada, a cobrança aumentou. E aqui, queridos, deixa eu te falar uma coisa pra você, a escravidão se intensificou. Você começou uma campanha, as coisas na sua casa piorou. Por quê? O faraó falou, vou perder esse povo não, vou aumentar a pressão. Então, quando a gente se posiciona em Deus, parece que a nossa vida vai melhorar, mas do contrário, o diabo fica com muita raiva e aí ele fala, você vai sair do meu jugo? Você acha que seu marido vai ser liberto? Sua esposa, seu filho, olha o que eu faço. Aí o diabo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque Deus tem que aumentar a pressão sim, tá? Deus vai aumentar a pressão. E isso é normal, então a carga aqui ficou. Moisés vai obedecer com Arão, vai diante de Faraó, fala, deixa o povo sair. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Não vai ter palha, o povo agora tem que render do mesmo jeito. Então, muitas vezes a gente se posiciona em Deus, aí parece que vai gerar mais guerra, vai intensificar a batalha,
mas significa que Deus começou a mover as estruturas espirituais. Então, aí tem gente que fala, eu comecei a campanha, mas aí as coisas se levantou na minha casa e eu parei. Para com isso, é assim mesmo. Por quê, queridos? Se não tivesse efeito, você não ia sentir nada. Mas quando a gente sabe que Deus começa a mexer nas estruturas, Faraó vai trazer pressão, Faraó vai trazer guerra. E quem que é o faraó da nossa vida? É o demônio. Então você começou a orar pelo seu marido ficou pior, seu marido ficou mais chato, seu marido ficou mais áspero. Querido, querida, ou sua esposa, né? Continua. Seu filho começou a dar mais trabalho, continua. Porque significa que Deus começou a mover as estruturas e Satanás está dando o ultimato dele, está fazendo o blefe dele para achar que não está funcionando, tá? Aí, querido, o que acontece aqui? Os oficiais hebreus que cuidavam dos outros servos ali, os escravos hebreus, começaram a culpar Moisés e Arão pelo sofrimento. Eles não discerniram que o verdadeiro inimigo era Faraó. E presta atenção, muita gente, às vezes, você começa a discipular, você começa a falar. E aí a pessoa não entende que o verdadeiro inimigo dela não é o pastor. Aí tem gente que fica com... Gente, geralmente a pessoa que está passando por um processo de libertação, ela fica com raiva porque a opressão na vida dela aumenta, o diabo começa... Aí ela fica com raiva do pastor, do apóstolo, do profeta, do evangelista ali. Mas ela tem que entender que o verdadeiro inimigo dela é a pornografia, é a escravidão, é o pecado, é a imoralidade sexual. Então, pessoas feridas emocionalmente muitas vezes atacam quem Deus levantou para ajudar. E querido, o povo ferido não consegue discernir seu verdadeiro cativeiro. E aí, às vezes, as pessoas acham que a sua vida está complicada porque, essa pastora, esse pastor, eu comecei a fazer isso. Mas é a pessoa que está ferida que tem que sair dessa jaula. Então o inferno tenta gerar o quê? Divisão, murmuração, desânimo, principalmente nessas pessoas feridas. Mas a gente precisa entender que o nosso maior cativeiro é as garras de Satanás, são as mentiras, os sofismas, amém? Então, queridos, tem muita gente ferida, você começa a falar de Jesus, daqui a pouco ela se rebela contra você, mas é o diabo que fomenta no coração dela, que o problema é você, que o problema é ela estar naquela liderança. Ó, gente, o que eu mais vejo é isso aqui, ó. A pessoa ferida, o diabo, quando ela começa a se sentir indigna, inferior a estar numa liderança que busca o Senhor, ela começa a achar que o problema da vida dela está naquele ministério, está naquela liderança. Aí o diabo, ela martela tanto a cabeça dessa pessoa porque é ferida, emocional. Aí o diabo fala assim, mas se você sair desse ministério, desse lugar, sua vida vai melhorar. Você vai romper, você vai crescer, você vai ver o que vai acontecer. Só que o problema não é o ministério. O problema é os cativeiros. E essa pessoa vai entrar num ciclo pior do que já esteve. E a pessoa entra num lugar de estar achando, não, porque eu tô nesse ministério, eu tô nisso, eu tô naquilo. E a pessoa entra nesse looping de inferioridade, de achar que a vida dela tá... Porque ela tá naquele... Gente, na verdade é o ministério que cobra, é o ministério... Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então o diabo faz muito esse tipo de coisa. E o povo, ao ferido, cai. Gente, não seja um povo ferido. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se você for ferido, você não consegue ficar em lugar nenhum. E você vai dar muito trabalho pra muita gente. Tá? Então aqui o povo ferido começou o quê? A atacar Moisés e Arão. Aleluia. E aí os oficiais hebreus falaram assim, a culpa é de Moisés, a culpa é de Arão. Não, querida, a gente precisa se levantar nessa geração falando assim, ei, a culpa não é nem minha, nem sua. A culpa é dos erros, das legalidades, do pecado que você cometeu. O erro é dos cativeiros que você ainda decidiu estar e você precisa sair hoje. Então Deus permite o quê? Crises para revelar o poder. Deus permite crises para revelar o seu poder. Então Moisés termina esse capítulo aqui, Moisés angustiado, Deus, olha o que o Senhor fez conosco. E muitas vezes a gente vai começar a obra de Deus, não vai ver resultado. E aí a gente vai ver um povo inflamado, e a gente fala assim, Deus, será que é isso mesmo? Será que realmente era para mim estar fazendo isso? Então há momentos que Deus permite confronto, Deus permite fracassos, Deus permite que coisas que você não esperava aconteça. Você fala, Deus, realmente era pra mim estar fazendo isso? E é gente se levantando, é gente te traindo, é gente falando mal de você, é gente... Aí você fala, Deus, realmente... E faz parte. Querido, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Você fala, Deus, olha só,
Eu vim aqui, eu cuidei dessa pessoa, eu ensinei tudo para ela. Eu ensinei tudo para esse homem. E agora, olha só, Senhor, esse homem se levantou contra mim. Esse homem sabe tudo isso porque eu ensinei, eu posicionei, tirei lá. Agora essa pessoa ainda fala mal de mim. É assim. Acontece. E aí, o que você vai fazer? Abençoar? Fala, Deus, mas eu abençoo essa pessoa, que o Senhor a julgue, que o juízo proceda de ti. É isso que você vai fazer. Amém? Por quê, queridos? Infelizmente, é assim, tá? Então Moisés termina o capítulo angustiado. Deus, olha o que aconteceu conosco. Olha o que aconteceu. Será que realmente é para acontecer isso? Será, Deus, que eu realmente estou no lugar certo? Então pega essa palavra rema aqui no dia de hoje, amém? E coloca ela no seu coração. Eu quero chamar a pastora Kátia. Pastora, eu vou te chamar, eu vou convidar, você vai aceitar aí, tá? O testemunho dela, certo? Vou apresentá-la antes aqui para vocês, em nome de Jesus. Já chamei ela aqui. É só você aceitar aí. Shalom, pastora querida. Shalom, shalom, povo de Deus, que saudade da Aleluia. minha Gente, a apóstola. pastora Kátia é uma preciosa, eu amo a vida dela. Ai, Ela é obrigada, líder de pastor. um dos Fire Hubs lá em Brasília. Toda Aleluia. terça-feira ela faz o Fire Hub. Qual é o horário, pastora? 8 horas, 20 horas, né? Nós começamos. A gente fala para a pessoa chegar um pouquinho cedo, para ter aquela, né? 8 horas. E é uma bênção. Então, se você está É. pertinho de Brasília, Meu Deus, e está acontecendo coisas sobrenaturais, muitos milagres, eu pessoas imagino. restauradas, salvação. Cada dia já estamos chegando já aí nos 100 convidados já, Meu né? Deus, 100 já vai ser pessoas já uma estão. igreja isso. Já. Meu Deus, que coisa 80, tá linda. batendo sempre assim, 80, 70 e pouco. Glória a Deus, o Aleluia. nome do Senhor vai ser glorificado Glória a muito dentro de Deus. Brasília, eu creio. Amém. Mas vamos lá pro apóstola, você é demais mesmo, viu? Conta, pastor, o testemunho de como a palavra, de como a voz profética de uma pessoa que está alinhada com Deus fez Isso! impacto. Isso! Olha, eu acredito muito, meu amigo, que você está aí desse lado. Se você não viver as palavras que estão dentro da Bíblia, você não tem como viver o sobrenatural, nem um milagre. Então eu acredito muito. Sem fé, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus, né? Então como é que eu faço isso? Eu tenho que materializar aquilo que eu acredito. Porque o Senhor dá ordem, né? E Jesus ele fala, vai dar ordem. Vamos lá, se é para dar ordem, vamos dar ordem. O negócio é dar ordem? É. Então, com fé, você vai dar ordem e as coisas vão ter que acontecer, porque quem garante isso é o nosso Deus. Então, em Mateus, 21, 19, ele vai falar o quê? Olha, se você não der fruto, figueira, eu vou secar. Eu já peguei logo aí. Se ele dá ordem que vai secar, então peraí, o que eu fiz? Eu fiz exatamente como o meu Senhor, como o meu Jesus, o meu Salvador, deu ordem, eu também dou, porque eu sou imagem, eu sou filho, então eu vou fazer igual a ele. Eu sou herdeira, então vamos lá. Então, assim, eu tenho uma floricultura, né? Nós temos floricultura aqui em Brasília, glória a Deus. E lá tinha. E hoje lá, apóstolo, olha como é profética, hein? Lá nessa floricultura, que hoje não é mais, né? Uma das filiais, ela é a Fire Hub. É lá que é a Fire Hub de Brasília, né? Então eu tinha 4 pés de coco maravilhoso, lindo, alto, muito grande, mas sem coco. Como assim? Que história é essa? Não, aqui não vai ficar, não. Então eu cheguei e profetizei mesmo ali. Falei, olha, assim como o meu Senhor fez, eu também vou fazer. Eu quero só saber se vocês não vão produzir coco. Se vocês não vão produzir coco, eu vou logo falar para vocês, hein? Para os 4 pés enorme. Eu falei, se vocês não produzir coco, eu vou simplesmente cortar vocês. Eu vou arrancar vocês. Vocês estão entendendo? E eu falava assim, muito brava, muito brava. Vocês estão entendendo? Porque se vocês não produzirem, eu vou cortar vocês e vou arrancar vocês daqui. Mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou dar uma chance para vocês produzirem. E olha só, eu quero no mínimo exigir. Porque eu não só dei ordem, como eu exigi delas. Eu quero no mínimo 100 coco. Vocês estão entendendo? E fui para cima delas. Peguei um óleo, né? Um óleo e ungi. Falei assim, ó, eu vou ungir vocês, vou abençoar vocês. E ungi
saí ungindo os 4 cocos. Eu tinha um funcionário, olhava pra mim, essa mulher tá doida. O que trabalhava na época lá limpando as coisas, né? Que é isso que ela tá fazendo? E ele era muito incrédulo, daqueles, né? Roxo. E aí eu peguei e falei assim, olha, Luiz, pega ali pra mim. Vambora. Tipo, ele fez ele também entender o milagre. Ele foi pegando, eu falei assim, olha, eu vou dar uma chance pra vocês. E fui ungindo, coloquei um adubinho e tal. E falei assim, ó, eu preciso que até mês de julho... Acontecia uma conferência na minha igreja antiga. E olha, eu quero até mês de abril esse tudo produzido. Isso era bem no início. Apóstolo, exatamente, eu abençoei. E era eu pedir 100, né? E quando eu penso que não, o funcionário falou assim, ela nem sabe quanto produziu. Ele veio, eu tô cansado de botar dentro de coisa, produziu 300 cocos. 300 cocos. Glória ao Senhor. E eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei isso. Então, se você quer viver um milagre sobrenatural, abra a sua boca e faça igual Ezequiel. Faça igual Ezequiel, que vai dar vida àquilo que não tem. Mas se Ezequiel deu vida àquilo que estava morto, ressuscitou morto, imagine uma figueira, imagine um pé de coco. E também lá no 21, em Mateus, também vai falar exatamente sobre esse pé de coco. Tá lá. Você vai lá. Então, tudo que na sua casa tiver morto, o Lucas é muito louco. Eu tô doida pra ver o Lucas pra gente se abraçar e conversar sobre isso. Então, tudo aquilo que tá morto dentro da sua casa, planta, doença de bicho, entendeu? Doença dos seus animais. Ele me Seja liga, pastora, pra profético. mostrar o coco. O coco é enorme. Não cabe ele e o coco na câmera. Ele fala, mana, olha o tamanho. Aí diz que a cidade toda sabe a história do coco. E é isso, e você tem que falar isso, que é para gerar também fé nas pessoas, as pessoas. E aí, apóstola, o que aconteceu? Eu gostei tanto que eu levei 300. Quando foi numa outra festa que teve na igreja, eu falei, levei mais, produziu muito mais do que isso, mais do que 300, já acredita? E o Honorato fez uma conta, na época ele disse, Kátia, isso não existe, isso é absurdo para essa produção toda, porque ele sabe fazer a conta lá, eu não sei como é que ele faz, isso é além daquilo que produziria. Eu falei, meu Deus, só tu. Dali, eu comecei a fazer uma produção de din-din, porque eu não sabia o que fazer com tanto coco. Comecei a vender din-din, foi. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer? Vamos fazer din-din. Eu fazia din-din, Deus me abençoou na época muito, me deu ideias, entendeu? Então eu prosperei. E o pessoal na igreja falou assim, Kátia, para de trazer coco, você tá dando trabalho aqui pra nós. Que tanto coco é esse? Levavam pra casa, era uma loucura. Eu falei, comecei a rir. Então Deus, ele vai fazer o sobrenatural. É só você crer. E dá ordem, abra sua boca, haja, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se ele pode transpassar um monte para o outro lado, por que você também não vai abrir sua boca e vai fazer isso? A árvore só está pedindo isso. Hoje, feliz Dia das Mães para todos aí, inclusive, né? Amanhã, para quem é mamãe. Aleluia. E hoje vai ser assim. Quando eu chegar na minha floricultura, é ordem. Todas cantando, todas profetizando, falando Isso, em línguas. pastora, Eu não quero ninguém. Fala o que você pede para suas plantas. Todo mundo adorando, você fala para suas flores. Exatamente. Quando eu chego lá, eu falei, todo mundo adorando, batendo palma, vambora, batendo palma, adorando ao Senhor, glorificando a Ele, falando em línguas. Eu não quero ninguém com cara feia, com cara murcha aqui, não. E quando vocês forem para dentro da casa, vocês vão trazer alegria, libertação, cura interior, salvação. É assim que elas trabalham. Sabe por quê? O inimigo lá do outro lado, apóstola, tem um monte de feiticeiro pegando planta, derramando óleo, fazendo feitiçaria, derramando sangue. E matando pessoas. Matando pessoas. O que mais tem aí na internet, o pessoal fazendo bruxaria com planta. E como é que eu não vou dar ordem para minhas plantas abençoar, salvar, todo libertar, mundo adorando trazer e falando alegria? em línguas ainda. Falando em língua, sem parar. Hoje vai ser isso. Eu quero todas falando em língua. Eu não quero ninguém com carabucha aqui, não. Eu quero todo mundo linda, maravilhosa. É assim que nós temos que fazer. Se você não tinha esse código, você pega esse código. Gente, pega essa chave. Pega e bota pra cima. A pastora, ela é uma grande profeta de Deus. Deus usa a pastora demais em atos proféticos. E sabe toda a ornamentação lá da plenária, do palco, é a pastora que faz essa, né? E ela é extremamente profética, né? Então, assim, a gente vê que ela coloca, em tudo que ela faz, ela coloca uma voz profética
do Senhor. E a gente Exatamente. tem que entender, né, pastora, que a gente é É. profético no se vestir, Amém. em tudo que a gente faz. Nas cores que usamos, tudo, nas joias, se tem pedras que tá batendo com a Bíblia, tudo nós temos que ser intencional, né, apóstola? Tudo nós, Intencionais. E a palavra, ela tem poder de mover qualquer vale de ossos secos em vida. com certeza, com Trazer vida certeza. aonde não tem vida. Então, gente, pastora, agora dá a chave aqui. Como que eles podem aplicar esse seu testemunho dentro das casas, ou seja, no trabalho? O que que eles podem... Dá aí umas dicas aí. Como que eles podem Olha, estar orando? sempre eu peço para o Senhor me dar o direcionamento, né? Então, o que que eu faço? Eu converso com as minhas plantas e faço elas crerem no Deus. Aqui, tudo aqui louva o Senhor. Então, se você acredita nesse Deus, se você louva, as suas plantas vão louvar. Né? As suas plantas, e nós estamos falando de plantas, vão adorar. Então, se você quer elas brilhando, como é que você quer elas adorando? Batendo assim e tal. Adora, fale em línguas. Vambora, adora, não quero coisa feia, não. Vocês têm que profetizar desse jeito da ordem. Olha, o meu pé de limão aqui é toda hora, chega cansa. Às vezes, olha, foi essa semana aqui, limão no chão. Limão no chão, produzindo tanto. Por quê? Porque ele tem uma ordem para receber. Ele se treme, tá? Esse pé de limão aqui se treme. Se ele não produzir, ele já sabe o que vai acontecer com ele. O pé também de jabuticaba também se treme. Então, se ele não se tremer na presença de Deus e na presença daquele que dá ordem, como é que vai ser? Ele vai ser lançado fora. É E a gente assim que o pode, crente né, tem que pastora, dar fazer. essa voz de comando dentro de casa. Satanás bate Dentro em de retirada, casa. porque é nessa casa. E aí você pode dar Exatamente. uma voz de comando para a roupa do seu marido. Falar assim, as roupas do meu marido é do Senhor, esse homem é do Senhor. Apóstolo, quando eu ganhei Jesus, o honorário para Jesus, eu pegava meia, sapato, cueca, botava tudo, passava óleo, falei, pois aqui não vai ter perdição. Aqui vai ter salvação. O chinelo dele, tudo dele era com óleo ungido, óleo de salvação. Tinha um óleo aqui consagrado Olha para até na libertação. comida. Olha até na comida. Exatamente, o óleo consagrado, um óleo reservado para comida, tinha o óleo da libertação guardado. Então, se você tem seu marido, sua esposa que não é liberto, você consagra. Deixa ele Consagra dormir ele. lá e passa o óleo e já declara. Ele liberta em Exatamente, nome de Jesus. consagra tudo. Tudo tem que ser consagrado. Sabe por quê? O Satanás invejoso lá do outro lado, tudo é consagrado, tudo é O diabo feitiçaria. consagra tudo para ele. Exatamente, eu recebo tanto cliente lá. Ah, eu quero não sei quantas rosas amarelas, rosa vermelha, tudo meu é consagrado. Tudo meu, vai Pai de Santo, vai tudo lá, tudo é consagrado. Porque quando chega lá, há uma diferença, há uma mudança. Se você consagra ao Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí eles Não compram tem. lá os seus trem, que é tudo oferecido a Deus, aí depois não entende porque que as magias deles não deu certo. Exatamente, eu consagro tudo. Hoje vai ser um dia do reteté quando eu chegar lá. Vai ser um dia do Aleluia. reteté. Vou botar para quebrar. E ó, as plantas que estão na plenária são tudo consagrado, tá? São tudo Aleluia. crente, são tudo ali, ó, tudo é profeta, tudo é avivalista, tudo é pastor, tudo vai depender Pastora, do grau. conta, o carro da senhora, qual que é o nome do carro novo da senhora que a senhora comprou? Olha, é assim, tinha como é que é? Pastor. Tinha o pastor, tinha o obreiro, e agora estamos no nível de o bispo, né? Nós temos agora o bispo, né? Pastor. Então a gente nem, às vezes, nem lembra do nome do carro. Ai, vai, qual carro? Não, tá lá no pastor, tá lá no. Entendeu? Assim que a gente faz. Então, tudo nosso tem que ser profético. O meu, Os gente, animais o ali meu em carro casa. chama Barak, que significa Olha aí. relâmpago. É profético Olha aí, também. tá vendo aí? É Então, assim, assim. profeta, é assim, uma hora eu vou trazer, a gente só tem mais 2 minutinhos de live, uma hora Amém. eu vou trazer aqui a pastora para trazer umas chaves aqui para vocês, tá? Mas a pastora, gente, ela é igual eu, ela é profeta, ela tem as Muito mesmas... doida, muito doida. As mesmas loucuras, né, pastora? Dá Mesmo. nome profético para carro, dá nome profético para lugar, para Os coisa. animais aqui é tudo pedras preciosas, entendeu? Tudo pedras preciosas. Rubi, safira, ágata, ônix, até Não, os ó, nossos... o papagaio dela é um profeta, né, pastora? Profeta ônix, profeta ônix. Eu falo assim, ônix. pastora, como é que tá o profeta Ônix? Gente, o profeta ele tem que adorar. A papagaia ela ensinou ele a adorar.
Ele dança quando escuta louvor. Ele é tipo África. Ele é tipo africano. Então se prepare aí, né, pro louvor da África que vai ter esse Gente, ano. sem sentar numa roda que tá eu e a pastora Cátia, vocês vão morrer da risada, porque aqui os profetas é um mais doido que o outro. Amém? Meu Deus, a gente fica assim, essa loucura ainda não cheguei não, mas vou chegar nessa. E a gente vai aprendendo uma com outra e vai vivendo o sobrenatural, porque a Bíblia fala que se a gente não parecer como loucos, nós vamos ser igual aos outros comuns. E comum não tem resultado. Não tem resultado. Você tem que ser Amém. louco. Glória Louco por a Deus. Jesus. Amém. Pastora, obrigada. Que Deus te Te abençoe. amo, meu amor, te Também te amo. amo muito. Você é maravilhosa. Estou muito Um beijo orgulhosa aí pro de nosso tudo apóstolo que você querido. está vivendo. Manda um beijo para a pastora. Tá mandando beijo. Oh, meu Deus Deus. abençoe, pastora. Beijo pro João, pro Lucas, pra Sônia. Que saudade da Sônia. Ela estava falando de você, que ela te ama. Pastora, um Eu também beijo, amo tá? a todos. Muito Um obrigada pelo beijo. seu testemunho. Eu tenho certeza que edificou muitas vidas. Eu vou marcar Amém, outra glória a hora pra você Deus. fazer uma live comigo, pra você trazer essas loucuras, tá bom? Vambora, vamos pra cima. Beijo, Um amo beijo. você.